Fala, seus Jaguara! Jaguaras do Caldeirão está de volta para mais um vídeo e dessa vez estamos estreando um novo quadro, né, que vai ter aqui no Jaguaras toda semana, né, e é um quadro polêmico, Nicolau. A gente vai debater, né, alguns jogadores, né, se eles são ídolos ou não do Atlético Paranaense. Tá? Então, estou aqui com o meu amigo Nicolau. Meu nome é David, como vocês sabem, né? E estou com o Nicolau, como vocês também sabem. Na verdade, vocês sabem muito, porque esse cara está arrastando multidões aí, né, Nicolau? Não sei da onde, mas tomara que um dia isso aconteça. É isso aí, David. Vamos compartilhar um pouquinho do que a gente acha, né? Da nossa posição Jaguar aqui, tá? Deixar bem claro que ídolo, eu sei que é algo muito pessoal, né? Um cara lá aleatório, torcedor do Atlético, pode ter um ídolo muito nada a ver, que fez parte da vida dele lá nos anos Ivan 80. Gonzalez, pode ser ídolo do cara. Daí a gente tem que internar, né? Mas assim, é a nossa posição de agora, entendeu? E se você não concorda, você vai nos comentários e fala, cara, não concordo por causa disso, disso, daquilo. Se você concorda com a nossa decisão final, você vai lá e também fala o porquê que você concorda, porquê que, né, você chegou nessa posição de colocar esse cara XY como ídolo, tá? Então, E lembrando que a gente vai ter uma discussão, né? A gente não vai chegar aqui e falar, é ídolo ou não, porque daí é uma bosta, né? Tem canais aí que faz esse tipo de vídeo e fica, tipo, sem critério nenhum, tipo, fica estranho, tá ligado? Então a gente vai falar, a gente vai trazer aqui números, a gente vai trazer a nossa opinião pessoal, pode ser que, tipo, em um momento a gente, um discorde do outro, né? Mas aí a gente vai chegar num consenso, né, claro, para trazer aqui para vocês, que ficar em cima do muro, né, ficaria um negócio chato. Então a gente vai trazer, né, uma resposta oficial Jaguara, e o selo Jaguara de ídolo, Nicolau, é o selo oficial, né? Então, se a gente definir aqui, o cara é ídolo mesmo. Então não adianta nem querer espernear, chorar, né? Vai chorar na cama, que é o lugar mais quentinho, ainda mais agora que tá no frio. não, isso é importante. O selo Jaguar, ele é definitivo. Então, se o jogador X tem o selo Jaguara, ele é ídolo. Se ele ainda não tem, que talvez um dia a gente dê esse selo, ele ainda tá naquele purgatório. Exatamente. Agora, tipo, estão fazendo um muro lá na Arena da Baixada e estão pintando o Alex Mineiro. Se a gente definir que o Alex Mineiro não é ídolo, eles vão ter que apagar a pintura do Alex Mineiro, tá ligado? Então a gente vai ter que. Não sei se a gente vai fazer um vídeo do Alex Mineiro, né? Mas se a gente Não sei se fizer, vale a então pena, mas beleza. fica esperto. E o jogador de hoje, Nicolau, é um cara que, assim, quando é trazido o nome dele, ele acende umas emoções, né, Nico? Revela pra gente quem que é esse jogador. Bom, Na o verdade, todo jogador mundo já sabe porque é o nome do vídeo, né? é o nome do vídeo. Mas assim, é o Paulo Baier, né? Eu acho que é uma das discussões, né, mais polêmicas que tem em volta disso, né? Se é ídolo ou não. Como eu disse, eu sou do time que o ídolo é muito pessoal, mas aqui, como Jaguar, como canal, a gente vai trazer, né, a nossa posição, se o cara é ídolo ou não. Mas o Paulo Baier, né, é um dos mais polêmicos, cara. Todos os canais, vários torcedores já discutem. Na época já discutiam também sobre a importância do Paulo Baier para o Atlético, né? E se ele é ídolo ou não. Então a gente vai discutir com argumentos, com alguns números também, o porquê que a gente coloca o Paulo Baier como ídolo ou se a gente não coloca o Paulo Baier como ídolo. Tá, vamos fazer um breve resumo aí. Eu não tô nem aí para ele jogando em outros times, tá? A gente não vai trazer, está a carreira, foda-se. A gente vai trazer ele no Atlético, né? Durante o tempo que ele jogou no Atlético. E é claro, se ele deu uma declaração sobre o Atlético quando ele estava fora do Atlético, a gente pode até falar a respeito disso, mas se o cara jogou, sei lá, no Manchester City, se o cara jogou no Criciúma, não importa, né? O que importa é o que ele fez aqui. Então, Nicolau, quando é que o Paulo Baier chegou no Atlético? Você lembra? Bom, então, ele ficou 4 temporadas e meia no Atlético, né, David? E ele chegou Sim. ali pelos meados de 2009, né? Então ele chegou com 34 anos, né? Isso é importante a gente ressaltar. E saiu com 39, saiu bem, né? No finalzinho de carreira. Mas, Ele se jogou mais 2 anos ali, né? Deu uma jogada ali, principalmente do Criciúma, e depois ele se aposentou. Mas ele chegou do Atlético vindo do esporte, né? Ele era um jogador muito importante no esporte, mas teve uma treta lá com o presidente, rescindiu o contrato, ficou livre no mercado, e o Atlético trouxe ele para a temporada de 2009, né? E é um cara que, desde que ele chegou no Atlético, né? Quando ele chegou no Atlético, eu gostei, tá? Não sei qual que foi a tua opinião quando ele chegou e tal, mas desde que ele chegou ali, ele começou a mostrar que ele realmente era um jogador diferenciado, principalmente num time de 2009 do Atlético, que era bem deficiente na parte técnica, né, Nico? então, eu vou te dizer que, assim, quando ele chegou, eu lembro também da chegada dele, mas não foi aquela, para mim, assim, não foi uma empolgação incrível. Mas eu também achava o Paulo Baier um bom jogador, né?
Eu acho que até pela idade dele, né? Quando ele chega, a gente já fica. Claro que ele jogou com Pelé, ele jogou com Garrincha, né? A gente sabia que ele tinha uma super saúde, né? Ele seria um jogador muito longínquo no Atlético. Mas, assim, realmente, a idade dele chegar com 34, muitos torcedores, eu acredito que também pensavam como eu, né? Nossa, será que ele vai dar tudo que ele podia? Será que ele tá no final da carreira, né? Mas ele Sim. realmente, fisicamente falando, né? Ele não era um jogador de tanta explosão, a gente sabe disso, mas ele conseguiu, né? Fisicamente se manter muito bem até o final da sua carreira. Isso a gente não pode negar, né? No Atlético ele não tinha. Pode tecnicamente, né, pela idade, ter perdido alguma coisa ou outra, mas fisicamente ele sempre foi um cara arrojado, né? Ele não perdeu, ele não ganhou peso, né? Tipo, o cara Exatamente. que se manteve ali. Ele nunca foi um jogador físico, né? Isso é Sim, importante a gente dizer, né? sim. Ah, mas claro que quando ele era mais jovem, ele tinha mais explosão e tal, mas nunca foi um jogador que era conhecido por isso, né? Nem quando ele era lateral, né? Ele era um jogador conhecido. Então, quando a gente trouxe o Paul Baier, realmente o Atlético estava visando em trazer um camisa 10, um cara que concluía bem, que sabia armar jogada e tal. E eu acho que esse para mim é o grande ponto do Paulo Baier, ele ser um cara decisivo, tá? Muito mais, porque ele ficou conhecido aqui como maestro, só que eu, por exemplo, eu tenho muito mais um cara como o Fernandinho, a gente pode falar que é o maestro, que é um cara que realmente movimenta o time de verdade. Paulo Baier eu vejo muito mais como um cara de conclusão, tá ligado? Realmente chegar ali nos últimos, dar o passe pro gol ou fazer o gol. Eu acho que ele funcionava muito mais nesse sentido. Então acho que é importante a gente falar dos números, né, do Paulo Baier, né, Nicolau? Cara, sobre até o Paulo Baier nesse sentido, eu concordo contigo, que ele era um cara, principalmente nessa época da carreira, ele era um cara de conclusão bastante, né? Porém, a gente só tem que fazer um adendo em relação à diferença do futebol até, né? O futebol, ele, todo momento ele muda. Eu vejo muita época do Paulo Baier como aquele futebol de dois volantes muito truncadão, sabe? Sempre, ou no máximo, que seja um volante, mas sempre um volante de muita pegada, que até nem tinha muita técnica, né? Um camisa 10, basicamente, em todo time era imprescindível. Hoje a gente não Sim. vê tanto, né? Então acho que Uhum. essas mudanças do futebol fazem sentido a gente até comentar. Mas realmente, a bola, querendo ou não, passava muito por ele, né? Ele era um cara de muita visão de jogo e tudo mais, até porque também na própria carreira dele, ele, né, já jogou em outras posições. E no Atlético, realmente, eu vi ele um cara muito decisivo, até por isso que a gente trouxe alguns números que são impressionantes, cara. De verdade, quem não foi muito a fundo ou não lembra desses números, vai se impressionar um pouquinho. Vamos lá. Ele marcou gol em 40 jogos pelo Atlético, né? Desses 40, 31 jogos o Atlético venceu. Empatou 4 e perdeu 5, né? Sendo que foram 9 1-0, né? Ou seja, ele foi decisivo em 9 oportunidades, né? E 5 vitórias por um gol de diferença. Ou seja, 14 oportunidades, vamos dizer assim, ele foi hiper decisivo com um gol, né? Ou com uma assistência. Né? Então, assim, outra situação bem interessante, né? A gente falar números redondos, né? Gols foram 64, assistências foram 54, ou seja, 118 participações em gol em 185 jogos, né? Então, assim, cara, é bastante coisa mesmo. Inclusive, se a gente for querer fazer uma comparação com um jogador hoje da nossa época, né, o Pablo, por exemplo, ele tem 0,23 média de participação em gol por jogo, o Pablo, e o Ou Paulo seja, Baier, um em cada 5 jogos, né? uma Uma em cada 5 participação. jogos. O Paulo Baier já é um pouquinho mais, uma em cada 4, né? Uhum. 0,35. Então, assim, para um camisa 10, para um jogador que, claro, nos anos 2010 ali, claro que a gente tinha um camisa 10 com muito mais importância que a gente tem hoje no futebol, mas o Paulo Baier realmente era muito importante. Cara, isso aí mostra o que o Paulo Baier é para aquele time, né? Que a gente comentou aqui, mas esses números só ressaltam, né? Esses dados só ressaltam e o quão ele era uma ilha técnica ali, no meio uma época. A gente pode falar, né? Se a gente estender um pouquinho ali, vamos tirar 2013 e vamos estender, né? Sei lá, 2014, 2015, que foi uma época realmente que o Atlético sofreu muito, né, cara? Tipo, uma época né, de 2009 a 2000 a gente pode colocar 2008 até 2014, né? Foi uma época ali que o Atlético teve times bem ruins, né? E teve tipo 2013, 2010 foi um alento assim. E nesses anos aí, o Paulo Baier sempre esteve. Então, era um cara que era uma ilha técnica. Ele, eu acho que se a gente for pegar em 2009, nosso melhor jogador, provavelmente vai ser o Paulo Baier. 2010, provavelmente o Paulo Baier. Claro que teve Neto, teve o Manuel, Rodolfo e tal, mas quem era decisivo, né? Quem realmente fazia o Atlético acontecer era o Paulo Baier, né? E a gente, 2011, Atlético caindo, mesmo assim, cara,
o melhor jogador era ele que decidia os jogos. 2012 ele foi imprescindível para o Atlético subir, cara. Se você não lembrar aquele gol lá que a gente viu nas narrações, lá o 5-4, cara, se o Paulo Baier não faz aquele gol, os 50 e poucos, o Atlético não tinha subido, cara. E o quanto de gol de falta, gol de pênalti que o Paulo Baier fez nessa época, que ele era o dono das bolas paradas ali no Atlético, né? E tem outra coisa. Muito importantes, né? E tem outra coisa. 2009, o Atlético chega em 14º no Brasileiro, tá? Há incríveis 3 pontos do primeiro que caiu. Uma vitória. Ou seja, a gente fala sobre os 40 jogos que ele fez gol, desses 40 jogos, 31 ele venceu e com um gol de diferença, né? Sendo assistência ao gol. Então, realmente ele foi um cara muito importante em 2009, para a gente não cair, né? Obviamente, caiu em 2011, mas muitas outras situações aconteceram. O time realmente não funcionava, mas ele era um expoente ainda técnico. 2010 a gente teve uma campanha muito boa no Brasileiro, que ele também foi o destaque, né? A gente teve várias vitórias magras, inclusive daquelas que a gente falou ali de 1-0, muitas aconteceram em 2010. Ganhávamos bastante em casa e não levávamos gol. E o Paulo Baier foi muito importante nesse 2010 aí. E teve 2012, que você bem comentou, que eu acho que talvez foi a principal. Por mais que seja uma Série B, mas, cara, a gente sabe como foi aquela Série B. 71 pontos e a gente quase não subiu. Então, Sim. assim, foi uma Série B absurda, né? Muito, muito atípica. Muito disputado. Mas o Paulo Baier foi o principal jogador daquela Série B. Então, assim, realmente, né? Claro que foi uma segunda divisão, mas ele foi um jogador importante para nossa mudança de patamar. E 2013 também, né? Uma grande temporada. Assim a gente como pode falar, 2013 teve outros destaques, né? Teve o Marcelo Cirino, teve o próprio Ederson. Mas ele continuava sendo o cara. Mas ele, assim, é debatível quem é o melhor jogador. Tem muita gente que vai falar que é o Paulo Baier ainda. Então, o cara, ele, durante 5 anos seguidos, o cara, tipo, era o cara do time. Né? Isso é uma coisa bem forte, né? Bem impactante. Foi uma época horrível, sem título? Sim. Foi uma época que a gente levava, normalmente, porrada do Coritiba? Sim. Mas... ele caiu? Sim. Sim, mas a gente pode colocar isso na conta do Paulo Baier, cara? Não. Inclusive, Nicolau, ele era um cara que aparecia na hora da porrada também, cara. Quando o Atlético caiu, ele foi da entrevista, ele assumiu responsabilidade, ele ficou no Atlético, né? Ele tinha até mercado para outros times aí da Série A, ele escolheu ficar no Atlético, falou, não, vamos ajudar a levantar, e foi realmente um dos nomes mais importantes pro Atlético subir, né? Porque se a gente for lembrar o time que montaram para a Série B, meu amigo, não era um time bom, não, cara. Era um time que no começo da Série B ele estava perto da zona de rebaixamento para a Série C, cara. Então, o Paulo Baier foi muito importante naquele time, cara. Não, concordo contigo. Eu acho que, assim, são duas coisas principais que subestimam um pouquinho o Paulo Baier no Atlético, tá? A primeira foi tudo isso que a gente comentou, né? Uma época muito complicada do Atlético, onde ele participou e foi protagonista, mesmo assim. E eu acho que a segunda coisa que subestima um pouquinho a participação do Paulo Baier na história do Atlético é a treta com o Petralha, né? Porque, assim, não adianta, velho. Pode ser o Fernandinho, pode ser o Bruno Guimarães, pode ser o Deus na Terra, que se o cara tem treta com o Petralha, a torcida boa parte da torcida vai comprar a briga do Petralha. Sim. Então, isso é clássico no Atlético, né? Não tô falando, tá, que o Paulo Baier tá certo, não sei exatamente todos os detalhes dessa treta contratual, né? Acredito que o Paulo Baier queria uma valorização um pouquinho maior, mas ao mesmo tempo o Petralha olhava o cara com 38 anos na época e falava, será que vale a pena, né? Tem toda uma questão... Assim, a treta, se a gente for resumir, né, ela é a seguinte: o Paulo Baier tinha acordado com a diretoria do Atlético, né, palavrado, uma renovação, né, porque o contrato dele estava acabando em 2013, e aí, pouco tempo depois, se eu não me engano, acho que foi 1 ou 2 meses depois, foi revelado que o Atlético não ia renovar esse contrato. Né? Então, o que aconteceu durante esse 1 mês, né, se foi o que nem você falou, o Paulo Baier pediu uma valorização, né, porque provavelmente o Atlético ia jogar uma Libertadores, ele, né, quis talvez valorizar, não tem como saber, mas foi decidido pela diretoria que o Atlético não ia mais renovar. E como ficou esse negócio de, tipo, apalavrar e depois, né, foi descumprido, ficou realmente feio, né, cara? E aí o cara, por causa disso, ficou magoado. Então era muito melhor ter realmente mandado o cara, né, de uma vez embora, né, e no final do contrato, que eu acho que ia ser mais legal. Tanto que isso acabou manchando bastante a história, mas assim, acho que com a torcida, cara, eu acho que isso não tem tanto peso. Você acha que tem muito peso essa questão dele brigar com o Petralha? Porque
eu não sei se isso vai realmente fere ali, porque ele não chegou a desrespeitar o Atlético, ele processou o Atlético depois de um tempo, né? E aí, por conta dessa quebra aí Não foi uma quebra de contrato porque não tinha assinado, né? Mas foi uma quebra ali desse apalavramento. Cara, E, assim, eu lembro muito que na época influenciou muito. A torcida, boa parte dela ficou com raiva do Paulo Baier. Na época, sim. Agora eu não sei dizer agora, né? No sentido atual, para o cara colocar e lembrar da história do Paulo Baier e falar, esse cara realmente fez diferença para o Atlético, né? Se a gente pegar um não rebaixamento em 2009, uma campanha muito boa em 10, uma campanha de volta, né? De ressurgimento em 2012, que realmente em 2013 foi muito bom, né? E aí, cara, eu acho que eu até falei duas questões que subestimam um pouco o Paulo Baier, mas tem uma terceira. Eu acho que tem a questão da Copa do Brasil, né? A final da Copa do Brasil ali, cara, assim, tem todo o contexto, é um jogo de futebol, são 11 contra 11, é difícil, são dois tempos, né, de 190 minutos cada um. Então, assim, é difícil você colocar um peso num jogador desse. Mas, assim, o que realmente o Paulo Baier fez tecnicamente, né, nessa final realmente faltou, né? O Paulo Baier não jogou bem os dois jogos, né? A gente tem algumas tretas aí, algumas histórias um pouquinho mal contadas de vestiário, que brigou com o Mancini ali no vestiário do Maracanã no segundo jogo. Então, assim, mas realmente, né, sumiu nos dois jogos, não jogou bem, né, esses dois jogos. Era um time muito ruim do Flamengo, né, onde talvez o expoente técnico do time, se aparecesse, poderia ser a diferença, né? Ele quase caiu em 2013, né, cara? Tem essa Esse questão. time que ganhou da gente quase caiu pra Série B, cara. Tava pra cair em 2013, exatamente. E não foi em 2013 do Everton, lá da Portuguesa? Foi toda essa treta aí. O Flamengo, basicamente, moralmente, se a gente quiser colocar, era um dos rebaixados daquele ano. Sim, Muito ruim. junto com o Fluminense. Um time muito ruim do Fluminense e do Flamengo. Mas então, assim, cara, eu acho que esse, inclusive, dos pontos negativos, é o pior de todos. Pra mim, o pior de todos, Nico, tem a ver com isso, mas é a questão dele não ter título, né? Ele não tem nenhum paranaense, velho. Nenhum paranaense. Você não tem o Paulo Baier levantando um caneco nas 5 temporadas, praticamente, né? 4,5. Porque o Atlético foi campeão em 2009, só que foi no primeiro semestre, né? Sim, sim. Do Paranaense. O Paulo Baier chegou depois. Então ele não teve esse título, né, para comemorar. E o Atlético ia voltar a ter campeão só em 2016, né? Então foi uns 2 anos depois que o Paulo Baier já tinha saído. Eu acho assim bem difícil. É complicado essa questão de título, porque, né, envolve muita coisa. São 25, 30 jogadores, é uma comissão técnica. Tem os outros. E principalmente a gente falando dessa nova era do CAP, né? Porque a gente for pegar o Atlético lá da década de 70, esses times ficavam realmente, tipo, 10 anos, né? Sem ganhar um título, cara. Se eu não me engano, acho que teve ali uma época de 25 anos que o Atlético ganhou 2 títulos, cara. Tipo, sim, bem ruim. Então foi uma época bem ruim, mas a gente trazer agora de 95 para cá, cara, o Atlético é campeão ano sim ou não, às vezes, né, tricampeão. Esse realmente é o maior gap. Pós-95 é 2016, né? Sim. Tanto que aquele título de 2016 ele é muito comemorado por causa disso, né? Porque foi o fim e daí iniciou uma era competitiva do Atlético que, né, resultou no que a gente está hoje, né? Então, Isso, eu acho que, assim, é uma opinião minha, tá? É difícil você colocar, bem difícil você colocar, o cara não teve título, mas, porra, que época de merda do Atlético, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é complicado. É complicado você colocar... E até porque, Nico, se a gente for pegar desses 4 anos e meio, 2 anos ele jogou longe da Arena da Baixada, né, cara? Que é uma coisa que é bem importante também, né? 2009 ele pegou a Arena da Baixada, 10 e 11 na Arena da Baixada, 12 e 13 foi longe da Arena. Jogou em Paranaguá, jogou no Ecoestádio, jogou na Vila. É complicado. Joinville, exatamente. Cara, mas é isso, o resumo do Paulo Baier, do Atlético. Até um questionamento, só para finalizar. Você trocaria um paranaense pelo um rebaixamento em 2009? Você trocaria um título pelo... ele deixou... Ele foi muito importante para que a gente não caísse em 2009. Ele foi muito importante para a campanha de 2010, né, que quase nos levou a Libertadores, mas enfim, também não levou a porra nenhuma. E foi muito importante em 2013 que nos levou a Libertadores. 2011, 12, gente, é difícil contar porque, tipo, ele subiu o Atlético, mas ele tava na queda também. Então é elas por elas ali, né, mano? Não dá pra falar, não, o cara realmente ajudou a reerguer o Atlético, mas ele era um dos que deixou o Atlético cair. Sim. Então, realmente, cara, olha, 2013 foi uma campanha boa, hein, cara. Eu acho que 2013 dá pra valorizar bastante. Uma queda em 2009,
poderia ter acontecido, né, cara? Eu acho que foi... Não sei se aconteceria a queda em 2011, não sei se a gente ia voltar já num ano. Tem Você vê tudo que, isso. como é que era os títulos pra gente nessa época ainda, cara. É uma não queda e uma Libertadores, né? Que o Mas é Atlético não para vê quase pior. 10 anos, né? E olha só, olha como que realmente pós-95 o Atlético é outro clube mesmo, né? A gente teve 9, 8 foi ruim também, tá? 7 8, também? cara, 7 não foi tão ruim porque não brigamos até o final para cair, mas 8 brigamos até o final para cair. Né? Sim. Então 8 foi ruim, 9 foi ruim, né? 2010 já foi bom, a gente quase foi para Libertadores, 2010. 2011, obviamente, teve a queda. 2012, uma volta, né, que foi triunfal, enfim. E 2013 já um timaço, né? Por mais que ninguém esperava. Mas aí que tá, aí você fala, é um timaço, mas na verdade, quando começou o 2013, ninguém tava Não, ninguém falando de esperava, isso que eu timaço. tô falando. Ninguém A gente esperava. falou, porra, a gente vai de Ederson no ataque, bicho. É isso mesmo? Mas foi tão um plot twist que o cara foi, né, artilheiro do Brasileirão. Então, assim, 8, 9, 11 em 6 anos, né? Os outros 3 foram bons, que foi uma merda completa. Foi uma merda completa. 8, 9 e 11. Foi muito ruim. Então, cara, olha só se a gente comparar pré-95, quanto de tempo que o Atlético, cara, não ganhava nem Paranaense, não se fudia pro Curitiba toda hora. Não, assim, era totalmente irrelevante. Essa época ali foi que a gente mais se lascou, porque antes a gente já ganhava bastante, né? E depois a gente também, hoje em dia, a gente arregaça o Curitiba, né? Mas essa época ali foi foda, cara. Eu Mas é o lembro que que, eu falo, cara, pós-95, metade, 50% do tempo. Olha só, vê se entende meu raciocínio. Pós-95, o Paulo Baier participou de 50% da pior fase do fase do Atlético. Atlético, né? Sim. Mesmo assim, ele era o expoente técnico. Então, assim, é difícil. Não sei o que você E se a acha. gente coloca ele num time de 2018, ele seria um cara importante? Eu acho que sim, Eu cara. acho, eu Tecnicamente, acho que ele seria, eu acho que ele estaria no nível do Lúcio, assim, sendo sincero, porque o Lúcio não foi um jogador tão marcante como o Paulo Baier aqui. Você acha? o Lúcio ele foi mais marcante no contexto, né? No contexto todo do que o Sim. Paulo Baier. Eu acho que, tecnicamente falando, na questão decisiva, o Paulo Baier foi muito maior. Isso. Então, isso é uma coisa importante, mas o Lúcio participou de uma porrada de título, né? E até 18 e dentro do que eu 19. tô falando, o Lúcio era muito importante e tudo mais, né? A Pela gente vê, história a gente dele. vê relatos do Jonathan, Bruno Guimarães, outros jogadores falando que o Lúcio era imprescindível. E por conta da briga dele com o Atlético, o Paulo Baier nunca mais participou praticamente de nada do Atlético, né, cara? Tipo, não é uma pessoa bem grata ali, nunca veio mais na arena. Cara, é difícil. Eu vou te falar assim, ó, o meu sentimento, cara, durante a época que o Paulo Baier estava aqui, eu me lembro mais sentimentos negativos com relação ao Paulo Baier, tá? Do que sentimentos positivos, tá? Eu tô falando pessoalmente, tá? Eu tinha raiva porque eu acho que ele não participava tanto do jogo, ele aparecia nesses lances aí que ele fazia gol, tipo, era um gol, assim, no meio de um jogo que ele não jogou porra nenhuma, tá ligado? É a minha lembrança, Pô, mas, principalmente ali em 2011, 2012, mas né? são 118 gols em 180 jogos, cara. Sim, então, quando a gente analisa os números, pô, você já pensa de outra forma. Você fala, caraca, o cara toda hora fazia 10, 12 gols no Brasileirão. Cara, é difícil um cara do Atlético fazer tanto gol no Brasileirão, velho. Isso Pega aí os tudo. últimos anos, que Tanto é jogador que do o Paulo Atlético passou Baier de 10 gols no Brasileirão. tem. Até lembrei que o Paulo Baier, acho que foi 2000, até essa época, 11. Puxa, não lembro se era 11 exatamente. Mas ele chegou a ser o maior artilheiro da história do Brasileirão jogando pelo Os Atlético. pontos corridos. Dos pontos Os pontos corridos. corridos. Sim. Ele passou o Fred, né? Tinha passado o Fred, ou algo assim. Ou o Não, Fred passou ele, mas sei lá, era acho um que o Fred cara. passou ele depois. O Fred É. passou ele depois. Então, cara, quer falar primeiro, Nico? Não, eu só queria finalizar o que você disse ali. Eu também sentia, não foi uma época boa, mas acho que mais pelo contexto e pelo Atlético. Eu não vi É, o Paulo Baier em campo falar, odeio esse cara. Claro, eu não era fã do cara, assim, nossa, absurdamente. Inclusive, nessa época de 2013, quando teve a treta com o Petralha, eu fui um que estava do lado do Petralha. Eu era um que falava, cara, acho que o Paulo Baier eu também não queria que ele renovasse. é, Para mim era simples, eu não queria que ele renovasse e o Petralha não renovou. Mas a questão dele ter palavrado realmente é chato, né? é. É Mas complicado. assim, não que eu não queria que ele renovasse. Eu acho que que é complicado. Uma renovação Se a mesmo, gente for pensar o time que montaram para 2014, pô, tinha que ter renovado, né, cara? Se se for for ver, aquele time que colocaram, né? Puta que Paulinho pariu, cara. Dias, Zezinho, Mirabarre, maravilhoso. Cara, é difícil, mas eu não considero ídolo. É, Eu fico bem em dúvida, de verdade. Mas eu não consigo considerar ídolo. cara, olha, assim, ó.
se você falasse para mim que você consideraria ídolo, eu até compraria. Tipo, eu falei, não, porque eu tô na dúvida, entendeu? Mas eu tô mais para não ser ídolo também, cara. Porque foi uma época assim. Ah, mas quer dizer que época ruim não pode ter ídolo? Pode, cara. Pode. O Alan Bahia, por exemplo, é um cara que a gente pode até comentar aqui, mas ele participou de épocas ruins do Atlético e tal. O cara, por muitos, é considerado ídolo, né? Teve jogadores ali, né, que foram importantes. E o Paulo Baier realmente foi o exponencial, mas eu acho que a ligação com ele, que ele rompeu ali com o Petralha, e ele não ter mais vindo para da Baixada, ele não. Ele dá, de vez em quando, ele deu uma entrevista, acho que lá no Capelânias, lá, falando sobre o Atlético e tal, mas hoje em dia ele quase não é nada ligado com o Atlético e é muito ligado com o Criciúma, né? Eu lembro de uma entrevista dele ali, acho que pro Desimpedidos lá, que ele falou que ele preferiu o Criciúma e tal. Cara, ele Acho que foi foi muito por causa técnico. da raiva depois dele ter saído, mas o Atlético foi o time que ele mais jogou na carreira dele, né? Eu acho que ele tem um carinho grande pelo Atlético, mas essa quebra ali, ele não ter mais participado do Atlético, eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Tipo, É. ele, hoje em dia, Pode ser pouca que nem gente... dependa dele, né? Pode ser que nem dependa só dele. Talvez Mas é o realmente, contexto, né, cara? talvez É o realmente não contexto. tenha uma abertura do Atlético. Inclusive, ele fez um vídeo recentemente falando sobre o aniversário de 100 anos do Atlético, não sei se você viu. Aí ele fala, ó, tem um pôster que é realmente, cara, o tamanho quase de uma parede inteira. Ele lá pelo Atlético, camisa Atlético, não sei o que, Atlético Paranaense. Tem um pôster, cara, nossa, tem um carinho muito grande pro Atlético, e realmente ele fala sobre isso, o time que eu mais joguei na carreira. Eu não conto nem muito essa questão do Criciúma, cara, porque foi o time que ele começou, o time que ele finalizou, e ele foi técnico também do Criciúma, né? Sim. Então eu acho que, cara, isso é normal. O cara nasceu lá e tudo mais, tem as raízes lá. Eu acho isso super normal. Mas, cara, eu acho que eu até achava que os pontos positivos iriam sobressair, cara, mas no final das contas eu acho que É. os negativos eles dão Eu assisti agora há pouco ali os gols dele pelo Atlético, um vídeo que tem todos os gols, e, cara, porra, massa, tipo, ele levantava a torcida, cara, ele fazia, né, Uhum. galera pirava e tal, mas esse vai ser, acho que, um dos mais difíceis que a gente vai fazer, cara. Então, não é ídolo, É, tá? não é Selo isso. Jaguara, Vamos lá, não coloca na ídolo, tela aí o selo. se- Não é isso. não é ídolo, mas eu acho que assim, se você considera como ídolo, mano, a gente não vai considerar você maluco. Talvez outros nomes que a gente vai fazer aqui, a gente Sim. vai falar, você é maluco. Se você considera como ídolo, cara, massa, massa. Mas é que a gente aqui é um pouco mais criterioso, cara. Eu, por exemplo, na minha vida pessoal, cara, eu sou um cara que sou muito chato com esse negócio de ídolo e tal. Eu acho que, cara, se eu ver o Fernandinho na rua, cara, eu acho que eu não tenho as moral de, sei lá, atravessar a rua lá, ó, Fernandinho, pô, eu acho que eu sou um cara daqueles assim que não gosta de incomodar Não, as aquele dia eu pessoas e vou. tal. Aquele dia eu vou. Então, pra você Aquele ter dia uma eu ideia de como que eu sou, cara. Eu sou um cara assim que eu tipo, né, reconheço o valor das pessoas e tal, mas eu não tenho esse fanatismo, às vezes, esse amor assim, que os caras têm por jogadores, né? O amor que eu tenho pela instituição assim é muito, muito superior. Mas Paulo Barca é um cara importante, a gente pode dizer, um cara importante para o Atlético, mas principalmente a questão de não ter título e essa quebra que ele teve com o Atlético ali, que nem é tudo culpa dele, cara. Eu acho que pode claro, ser que claro. nem seja a culpa maior, talvez seja até da diretoria, a gente não vai saber, né? Mas isso influencia em ele ser um cara que não tem mais contato com o Atlético e, né, infelizmente, né, hoje em dia pouco se fala Paulo Baier e Atlético. Mas eu concordo contigo. A instituição, obviamente, né? Só quem é maluco, eu acho que não. É muito maior. Inclusive, é ídolo, igual fala muito pessoal. O meu ídolo maior do Atlético, eu não vou revelar aqui, mas vocês O palpitem nome dele já quem é, foi falado agora há pouquinho aqui, né? mas ele só tem paranaense pro Atlético, entendeu? É. Então, assim, é o meu maior ídolo da história do Atlético, mas só tem paranaense. Olha só como realmente a questão do título ele Olha faz só como diferença. realmente a opinião do Nicolau é uma bosta. Mas olha só como o título faz diferença. O Paulo Baier não tem nada. Não tem nada. Eu acho que É. assim, se ele tivesse um paranaense, eu não sei nem se eu mudaria minha opinião. Só um paranaense, por exemplo, 2009. Ele chegou no início de 2009 e tem um paranaense. Eu não sei se eu mudo minha opinião, mas olha como faz uma certa diferença. Faz diferença. Então é isso, galera. Você gostou desse novo quadro? A gente quer trazer vários jogadores aí. Coloquem a gente tem uma lista de jogadores que a gente quer falar. Mas coloca aí se você quiser que a gente fale de um jogador. A gente vai, provavelmente, é claro, depende aí das visualizações desse vídeo, mas a gente quer fazer um por semana, né, Nicolau? Agora não vem colocar. A gente tava zoando, né, no começo, falar do Alex Mineiro. Porra, bicho, aí é zoeira também, né, Não, cara? quando é Vamos muito falar dos caras que óbvio, tem uma certa controvérsia, é. né? Não vamos falar de cara que já é Não, tipo, uma né, certa muito. controvérsia e também caras que às vezes a gente nem valoriza como ídolo. E Sim, participaram de boa parte das grandes conquistas do Atlético.
Exatamente. Então é isso. Gostou, não gostou? Ficou com raiva que a gente não acha o maestro ídolo? Então comente aí e até o próximo vídeo, galera.